Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar início agora à nossa aula com maior profundidade sobre bases de mensuração só do ativo. Essa aula, o que a gente vai aprofundar aqui, não consta no MCASP da forma que a gente vê aqui de forma detalhada, mas consta na estrutura conceitual. Esse vídeo eu recomendo que você veja ele caso você tenha superado boa parte da matéria. É um vídeo que eu recomendo para você se aprofundar, tendo em vista que podem vir questões mais profundas da estrutura conceitual quanto às bases de mensuração. Beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu deixei no quadro aqui os itens mais importantes de cada base de mensuração. Base de mensuração, pontos importantes, custo do serviço, capacidade operacional, capacidade financeira, impacto nas informações qualitativas. Ou seja, para cada base de mensuração do ativo, a gente vai perpassar esses itens aqui. Quando a gente perpassar esses itens, ver se a gente vai dar as linhas gerais para você prestar atenção e ir anotando no seu caderno. Depois a gente complementa com os slides. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A primeira base de mensuração vai ser o custo histórico. Agora, o que seria o custo histórico? A gente já viu. Ele corresponde à importância do caixa ou equivalente caixa incorrida quando da aquisição ou desenvolvimento do ativo. Vamos escrever isso aí? Então, custo histórico, ele corresponde à importância do caixa incorrida quando de sua aquisição ou desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então, seria isso daí. Aí, pontos importantes. Como o custo histórico é histórico, ou seja, é o valor registrado lá atrás, quando você adquiriu o ativo, qual é o ponto importante? Primeiro ponto importante, ele sofre ou não sofre algum tipo de decréscimo? Sofre. Qual? Depreciação ou amortização. Segundo ponto, os valores do custo histórico são atualizados? Não. Senão o nome não seria custo histórico, seria outro nome. Certo? Que eu não vou nem falar qual seria, para não confundir. Então, custo histórico, ele não sofre a atualização monetária. Certo? Pela essência dele. Então, pontos importantes. Está sujeito a depreciação. E o segundo ponto seria o quê? Além da depreciação, ele não sofre atualização. Deixa eu colocar outra cor aqui. Não sofre atualização. Não sofre atualização. Por isso que o nome dele é custo histórico. Aí vem a pergunta aqui. Será que o custo histórico ele serve ou não serve para medir os custos dos serviços? Resposta, depende. Ao mesmo passo que ele serve para vincular as transações, ele faz um elo entre as transações e o valor registrado, porque ele resgata a origem do que aconteceu, então ele é interessante por causa disso, quanto ao reconhecimento inicial, certo? Para fins de, o que é o custo do serviço? Seria para medir os serviços que você vai prestar mais à frente. Como pode ter uma variação significativa no tempo do valor do ativo, pode ser que ele não consiga, certo? Quando tem variações significativas, pode ser que ele não consiga dar as informações necessárias do custo do serviço. Então, o que é que a gente pode colocar aqui de interessante? Duas coisas. Ele é o elo entre as transações e o valor. E o valor inicial.
Isso aqui, beleza. Só que tem um detalhe. Apesar dele ser um elo, se você tiver, como ele não registra, ele não corresponde, só para deixar claro, quando você adquire, por exemplo, vamos pegar aqui, não vamos falar veículo, vamos pegar uma empresa estatal, dependente, que usa contabilidade pública e que fornece armas, vende armas. Vamos pegar a Imbel, Indústria de Material Bélico, é uma empresa estatal dependente. Então vamos pegar ela aqui, por exemplo. A Imbel comprou o estoque, os ativos. Quando você vai, no momento que você vai consumir os ativos, pode ser que o valor já esteja diferente. Então, naquele momento que você consome os ativos, aquele custo do serviço vai estar defasado. Esse é o problema do custo histórico. Então, o que é que a gente pode dizer aqui? Quando do consumo do ativo, vírgula, os valores podem estar defasados. Ou seja, enquanto rastreabilidade, saber a origem da transação, o custo histórico é ótimo. Mas para fim de tomar decisão, quando você consome ele, como você vai consumir ele no futuro e você não atualiza o valor, aquele valor pode estar defasado e você pode estar tomando decisões com a informação, digamos assim, vencida. Certo? Capacidade operacional, aí depende. Depende do tipo do ativo. Se o ativo que a gente estiver falando for um ativo com contraprestação, é factível usar o custo histórico. Se o ativo que a gente estiver trabalhando for sem contraprestação, não é recomendável usar o custo histórico. Então aqui como é que a gente vai fazer? Capacidade operacional. Ativos com contraprestação. E ativos sem contraprestação. O que é que a gente vai colocar aqui? Se for um ativo com contraprestação, ele é indicado. E se for sem contraprestação, ele não é indicado. Fechou? Capacidade financeira. O que é capacidade financeira? É se a entidade quiser tomar um empréstimo, será que ela consegue? Será que os ativos mensurados a custo histórico, eles serão úteis? Não, porque você não vai estar passando para a informação para o banco, por exemplo, que você deseja tomar um empréstimo, certo? A sua real capacidade de arcar com aquelas novas dívidas. Então, a capacidade financeira, ela é prejudicada especialmente quando há variações significativas de preço. Variações significativas de preço. Beleza, pessoal? Aí vamos avançar agora. Impacto nas informações qualitativas. A gente sabe que tem várias características qualitativas da informação contábil. Representação fidedigna, entre outras, né? E aí uma delas vai ser a confiabilidade, né? Comparabilidade, desculpa. Representação fidedigna, comparabilidade. O que a gente quer saber aqui é o seguinte: será que a base de mensuração ela é ou não é do custo histórico? Ela é ou não é adequada para todas as características qualitativas? Para quase todas. Ela só não vai ser adequada para a comparabilidade quando tiver uma discrepância para o mesmo ativo, lógico, você está comparando o mesmo ativo. Ela só não vai ser adequada para o mesmo ativo quando houver uma variação significativa do valor devido ao tempo.
Então, o que é que a gente vai colocar aqui? É adequada. É adequada, com exceção da comparabilidade quando houver variações significativas nos valores. Porque aí como é que você vai comparar dois carros, sendo que um carro ele foi comprado lá atrás, outro carro foi comprado depois, mesmo que seja no mesmo ano, mas aí um carro, quando você compra depois, você paga pelo preço de mercado. E o carro que você comprou lá atrás, mesmo sendo do mesmo ano, você está no custo histórico. Pode ser que tenha uma discrepância desses valores. Eu não estou nem falando do carro ser novo e o carro ser velho. Eu estou falando o mesmo carro, do mesmo ano, só que lá atrás você comprou direto na loja, ele tem um valor histórico. Depois de 2 anos que você compra o carro, o valor de mercado dele pode ser diferente do custo histórico. É isso que a gente está discutindo aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar nos nossos slides para ver se a gente deixou de abordar alguma coisa aqui interessante. Lembrando que isso aqui é um resumo. Depois que você teve esse contato com a matéria, recomendo que você veja os slides, veja o PDF, mas não precisa você ir para o MCASP ou estrutura conceitual. O material foi feito para ser autônomo. Então aqui já é o resumo, o essencial do essencial. E o material em relação ao MCASP já está resumido. Em relação à estrutura conceitual, já está resumido. E o que a gente viu no quadro seria, digamos assim, o resumo do resumo. Beleza? Vamos então aos nossos slides aí. Então, o próximo o custo histórico, como eu estava falando. É a importância fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, beleza? O qual corresponde ao caixa, ou equivalente caixa, certo? Ou o valor de outra importância fornecida à época no valor de sua aquisição. No modelo do custo histórico, os ativos devem ser inicialmente reconhecidos pelo custo incorrido na sua aquisição, subsequentemente ao reconhecimento inicial. Esse custo pode ser alocado como despesa. Essa despesa aqui da estrutura conceitual, pessoal, é a variação patrimônio diminutivo do MCASP. Então não confunda isso. Despesa na estrutura conceitual, isso a gente já viu para trás. Despesa na estrutura conceitual equivale, no MCASP, à variação patrimonial diminutiva. Avançando. Isso é importante. Ó. Após o reconhecimento inicial, a mensuração do ativo não é alterada para refletir as mudanças nos preços, aumento de valor. Isso aqui, ó. Não sofre atualização de valor após o registro, após o reconhecimento. O custo histórico e o custo do serviço. Isso é importante. Ó. Quando no consumo do ativo, os valores podem estar defasados. O que isso quer dizer aqui? Ó? Quer dizer isso aqui. Ó. Eles não refletem o custo dos ativos quando consumido. O que isso quer dizer? A informação fornecida pelo custo histórico não irá facilitar a avaliação do custo futuro de prestação de serviços, caso as mudanças do valor cumulativo desde a sua aquisição sejam significativas. O que isso quer dizer? Você comprou os insumos para fabricar armas na Imbel, que é a indústria de material bélica do Exército. Pode ser que esses insumos, para fins de estabelecer o custo do serviço, para você colocar no custo, no valor da arma que você vai vender, se aquele insumo você comprou muito lá atrás, pode ser que ele esteja defasado. Se você for usar como base o valor do custo histórico do insumo que você comprou lá atrás para estabelecer seu preço, pode ser que você estabeleça um preço defasado. Essa é uma consequência. A questão da capacidade operacional. Se for uma transação com contraprestação, um ativo com contraprestação, ele fornece informações com os recursos disponíveis no futuro. Caso seja uma transação sem contraprestação, ele não fornece informações sobre a capacidade operacional. Capacidade financeira. Ele não fornece essa informação quando é significativamente diferente. Ó. Está escrito aqui. Ó. Ela é prejudicada especialmente, aqui é um E e não um O, especialmente, certo? Quando há variações significativas de preço. Quando é que ela é adequada? Ela é adequada com exceção da comparabilidade para todas as informações, exceto quando houver variações significativas nos valores, pessoal. Beleza?
O que é que a gente vai fazer agora? Vamos apagar aqui, vamos ver qual vai ser o próximo tema. Beleza? Então vamos apagar tudo que a gente escreveu aqui, deixando só os principais tópicos. E vamos partir para a próxima base de mensuração. Beleza? Então vamos lá. Então já matamos a primeira, que é o custo histórico. Vamos agora para o valor de mercado, certo? E depois vamos seguir a nossa sequência. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Só um detalhe que eu tenho para te dizer. No custo histórico, vou fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu. No custo histórico, então, é o valor que você incorreu ao adquirir o ativo na época que você produziu ou adquiriu ele, certo? O valor não é atualizado, eles passam por depreciação, certo? E a única informação qualitativa que pode ser prejudicada quando tem uma defasagem é a comparabilidade. Todas as outras são observadas, beleza? Vamos voltar para o nosso quadro. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o valor de mercado. Então, primeira base de mensuração. Segunda base, desculpa, valor de mercado. Palavra mágica para você associar, lembrando que a gente está falando de bases do ativo. A palavra-chave para resumir valor de mercado, quando a gente fala base de mensuração do ativo, é a palavra troca. Então, o que seria o valor de mercado? É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes interessadas sem que nenhuma parte tenha influência sobre a outra. Então, resumindo, seria isso aqui. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes interessadas sem que uma influencie a outra. Certo? Essa é a primeira dica. Pontos importantes. Eu vou destacar 2 pontos importantes. O custo histórico e o valor de mercado são os mesmos quando se adquire um bem. Óbvio, quando você adquire o bem, você vai no mercado. Então, nesse momento, o custo histórico, no momento da aquisição, o custo histórico coincide com o valor de mercado. Essa é a primeira dica. Então, vamos colocar aqui. Coincide com o custo histórico, CH, na aquisição. Esse seria o primeiro. O segundo ponto tem a ver com o seguinte: o valor de mercado, ele não pode ser nem mais caro, nem mais barato do que o ativo que você quer comprar ou vender. Ele tem que ser exatamente ao valor disponível no mercado. Então isso é importante. Ou seja, não se admite que o valor de mercado, VM, seja superior ou inferior ao valor de compra ou venda. Aí isso aqui já gera uma consequência. Qual é a consequência que gera? Custo do serviço. Porque o que é que acontece? O que é que tem a ver com o custo do serviço? É a capacidade daquela base de mensuração te dar dicas, te dar informações para você tomar as suas decisões. Então, quando a gente fala de custo de serviço e
valor de mercado, o que é que a gente está preocupado aqui? A gente está preocupado com o seguinte, ó. Esse serviço, ele está ou não está, na hora que eu vou consumir aquele produto, ele está ou não está representando realmente o valor para eu tomar a decisão, para eu aumentar ou não o meu preço de venda? A gente viu que o custo histórico não, porque ele pode estar defasado. E o valor de mercado? Ele vai estar ok, certo? Só que tem um detalhe, certo? Ele tem um detalhe. Se o custo histórico for maior que o valor de mercado, talvez seja melhor usar o custo histórico. Então, o que é que a gente vai colocar aqui? Em regra, atende. Em regra, atende. Só que tem um detalhe. O que é que acontece? Em regra, atende. Desde que, por exemplo, que é uma das hipóteses, o custo histórico não seja maior que o valor de mercado. Porque se o custo histórico for maior que o valor de mercado, talvez a informação para você estabelecer o preço seja ruim. Por quê? Porque você pagou muito lá atrás e agora você vai estabelecer o preço de venda, que é o custo do serviço, e o seu preço de venda ele vai estar defasado, certo? Você vai colocar um preço de venda talvez menor, porque você vai estar usando um valor de mercado que diminuiu, porque o custo histórico é maior do que o valor de mercado. Um outro ponto importante é o seguinte: se você segue o valor de mercado, você não precisa esperar o momento da venda para fazer a apropriação. Então você faz a apropriação independente do momento que você vai vender. Então isso é outro ponto importante. Então, o valor do ativo varia antes do momento de venda. Capacidade operacional. Será que o valor de mercado ele auxilia na capacidade operacional? Sim, em regra, sim. Em regra. Será que o valor de mercado ele dá as condições da capacidade financeira? Com certeza. Se todos os seus ativos estão alinhados com o valor de mercado, na hora que você vai tomar um empréstimo, a dica é essa, na hora que você vai tomar um empréstimo, aqueles valores vão dar segurança junto ao devedor. Então aqui, atende. Em relação às informações qualitativas, será que ele atende ou não atende? Ele também atende todas, sem exceção. Então, tempestividade, representação fidedigna, relevância, compreensibilidade, comparabilidade, todas as informações, comparabilidade eu falei, compreensibilidade também, todas as informações são atendidas. Então, ele atende também isso aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma passada nos slides, ver se faltou algum ponto específico e a gente avança. Beleza? Então, como está aqui, ó, o valor de mercado para ativos é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sobre condições normais de mercado. Pontos importantes. O valor de mercado e o custo histórico são os mesmos, quando os custos de transação no momento da aquisição, né? Em um mercado aberto, o ativo não pode valer menos que o valor de mercado e também não pode valer mais do que o valor de mercado. É o que está aqui, ó. Não se admite que o valor de mercado seja superior ou inferior ao valor de compra ou venda de um ativo que está no mercado organizado. Aí avançando. Aqui tem os tipos de mercado. Pessoal, aqui a gente não vai aprofundar nos tipos de mercado, mas isso tudo que eu falei sobre valor de mercado se aplica fielmente quando a gente tem um mercado organizado. Beleza? Aberto, ativo e organizado. Custo do serviço. Isso é importante. É desnecessário adiar o reconhecimento de mudanças, certo? No valor do ativo. Só colocar aqui, ó. É desnecessário adiar o reconhecimento das mudanças até que o ganho seja realizado na hora da venda. Isso é importante. Você compra um carro, aí você vai vender o carro pelo custo histórico. Beleza. O custo histórico era 10, se você conseguir vender o carro, mesmo com a depreciação, o custo histórico está em 8, mas você consegue vender o carro por 9. Você teve um ganho de alienação, porque você usa o custo histórico. Mas se você usar o valor de mercado,
À medida que o tempo passa, o valor do seu veículo ele vai acompanhando o valor de mercado, para mais ou para menos. Quando você vai vender o veículo, se o seu veículo está utilizando o valor de mercado, você nunca terá nenhum ganho de capital. Por quê? Porque o valor já está atualizado, adequado com o valor de mercado. É isso que ele está falando aqui. Quanto à questão da capacidade operacional, se o valor de mercado, isso aqui é para tomar de decisão, certo? Sobre, por exemplo, reflete o valor que a entidade é capaz de obter ao utilizá-los na prestação de serviço. Se o valor de mercado baseado em valores de saída for significativamente menor que o custo histórico, o valor de mercado provavelmente é menos relevante do que o custo histórico para obter a capacidade operacional. Então, o que isso quer dizer? Você vai tomar a decisão quanto vender alguma coisa, certo? Vender um produto ou um serviço, que é o ciclo operacional da entidade. Se o valor de mercado for inferior ao custo histórico, o que é que vai acontecer? Você vai tomar uma decisão, certo? Com um estoque com um valor menor, sendo que lá atrás você pagou um valor maior. Então, nesse caso, o valor de mercado ele é menos relevante do que o custo histórico. Beleza? E aí, continuando, capacidade financeira, tranquilo. E as informações e as características qualitativas, todas observadas. Então, relevante, representação fidedigna, compreensível, comparável e verificável. Isso se você tiver no mercado aberto, ativo, certo? E organizado. AO, aberto, ativo e organizado. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma pausa, terminamos de falar de custo histórico e valor de mercado. Daqui a pouco a gente volta com as próximas bases do ativo. Até daqui a pouco.